Gravando. Bom, agradecer, Kiko, pelo tempo, pela disponibilidade aí, fazer entrevista com a gente. Queria que você desse uma autorização para usar sua imagem aqui no trabalho. Beleza, tranquilo. Legal. Para começar, queria que você desse o seu nome completo, seu nome artístico e sua idade. José Maurício Barreto Parreiras Horta. Meu nome artístico é Kiko Horta. Tenho 43 anos. Não. Bom, como é que se deu a sua musicalização, assim, e a sua profissionalização também depois disso? Bom, minha musicalização ela aconteceu em casa, né? Minha mãe era professora de música em escola durante muitos anos, né? Tocava piano e ela fazia também ela era de uma família nordestina, né? Muito festeira. E ela fazia um calendário grande de ciclos de festas populares lá em casa, por conta da devoção dela e da minha avó. Então, ela fazia festa de Santo Antônio, né, no meio do ano. Eu, desde pequeno, brinquei de pastoril lá, né? Minha família é uma família muito grande. Minha avó teve 12 filhos, né? Muitos primos eu tinha. E a casa da minha avó ficava ali na rua do Morro Santa Marta, né? Então, a gente faz ainda, um pastoril com as crianças da família, com as crianças da comunidade, de crianças, né, da redondeza, né, assim. Então eu cresci nesse ambiente musical, assim. Meu pai também tocava piano, né? Ele era um cara que tinha um dom assim muito grande, né? Tocava tudo de ouvido, era um negócio bem impressionante, assim. Tocava peças clássicas de ouvido, música popular, né, em geral. E minha casa Legal. sempre teve muita festa, né? Minha mãe também fazia Cosme e Damião, né? Então era uma farra e sempre muita cantoria e tudo. Minha Legal. irmã mais velha também tocava, minha irmã mais nova toca, todo mundo mexia com música, né? Então eu Entendi. cresci ouvindo, tocando, brincando, né? Mas eu fui começar a pensar em trabalhar com música, né? E efetivamente trabalhar com música na adolescência, mais próximo da adolescência, assim, né? Entendi. E isso você já, qual instrumento você tocava assim nessa época? Já tocava piano, Comecei, sanfona? tocava piano, né, teclado, né, enfim, tocava em banda, essas coisas, né? E logo comecei a tocar acordeon também, né? Entendi. Então, esses É, dois instrumentos, né? entendi. Bom, mas como é que deu a sua profissionalização assim na área da música? Você foi indo através de amigos, assim, você entrou em alguma escola de música, faculdade? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu comecei a trabalhar antes de entrar, né, na universidade, né? Comecei a tocar em bandas, assim, né? Era, sei lá, banda de baile, banda de reggae, banda de rock, tudo, né? Fazia. E aí trabalhava, assim, logo na adolescência eu comecei a tocar numa banda de reggae, aí tinha show em São Paulo, Litoral Paulista, eu comecei a entrar nesse trampo de viajar e trabalhar, né? E Uhum. comecei também, logo depois, eu comecei a trabalhar muito aqui no Rio, né? Já estava tocando acordeon e comecei a frequentar o circuito de roda de samba, de roda de choro, né? Que era um momento de grande renascimento disso na cidade, de muitos lugares começando a abrir, Em que começando a dar momento, certo, assim, qual era né? essa época mais ou menos? Qual ano, assim? Aí, eu acho que é 97, 98, por aí, né? Um momento ali também que tem um processo de revitalização ali do centro do Rio, né? Grande. E eu toquei muito na noite ali, né? Num período em que eu peguei um período muito bom ali, né? Em que poucas vezes, né, a gente viu o trabalho do músico sendo
sendo bem remunerado muitas vezes, né? Ou remunerado de uma forma mais próxima do que a gente entende que é justo, né? Pelo trabalho, né? Pela preparação de todo mundo que está ali, né? Nem sempre nas condições, na maioria das vezes, em condições de trabalho precárias, né? De esquema para tocar, né? Sempre aquela batalha da noite, né? Mas Uhum. foi um período que eu vivi muita coisa interessante que foi muito importante no meu processo de formação musical e profissionalização. Eu também comecei a tocar muito cedo, já um pouquinho depois, mas eu comecei a tocar já estava tocando nesse circuito, né, gravando de samba e choro, trabalhava com, já mexi um pouco com pesquisa também, né, nessa época, em 99, eu estava fazendo uma pesquisa pelo Arquivo da Cidade, sobre a ala dos compositores da Mangueira, foi um disco que saiu, que é Sambas de Terreiro e Outros Sambas, né? Foi uma pesquisa de quase 2 anos que eu Uhum. fiquei com esse interesse também. Legal. E aí, logo depois, eu fui chamado para tocar com o Martinho, da Vila, né? Entrei na banda do Martinho, acho que com 20 anos, 20 ou 21. Caramba. Isso foi E aí, tudo antes, isso que você estava contando foi antes desse momento de você começar a tocar com o Martim, por exemplo. sim, antes. Antes de eu tocar com o Martinho, tinha esse circuito. Eu também tocava muito no circuito de forró aqui no Rio, né, em São Paulo. Eu toquei muito tempo em São Paulo, eu ia para lá toda semana de ônibus, Caramba. fazia um baile lá toda quarta-feira, saía daqui de ônibus, ia para lá, tocava a noite inteira e voltava de ônibus depois do baile, né? Fiz muito isso, muito, né? E foi um grande aprendizado, né? Legal. Sempre. Bacana. Bom, dentro disso tudo que você falou, quais as funções que você exerce na área da música, né? Você falou aí de algumas como instrumentista, pesquisa também, né? Quais são, assim, as áreas que você atua? Já fiz bastante coisa, assim, ó, como músico, né? Eu trabalho acompanhando e gravando e tocando com artistas da música em geral brasileira, de várias gerações, né? Uhum. Então, toquei muito esses anos todos com o Martinho, com a Martinalha, depois trabalhos com o pessoal do choro, Maurício Carrilha, Luciana Rabelo, Wagner Tiso, Orquestra Petrobras. No ano passado eu estava trabalhando com o Edu Lobo, né, com o Mauro Senise. Então tem trabalhos na área de música instrumental, trabalhos também acompanhando artistas, compositores, cantores, né, gente da nova geração, também gente da minha geração. Né. Tem o meu trabalho também como acordeonista, eu tenho um trabalho instrumental, né, tenho um quinteto, tenho o forró do Kiko, que eu toco, né, tenho o cordão do Boitatá, que eu sou um dos fundadores, né, estou há 25 anos lá, enfim, realizando uma série de coisas, isso como músico, né, mas atuo como produtor musical, né, já produzi disco, atuo Não. como arranjador, né, atuo na área de pesquisa, que é uma área que eu gosto muito também, né. Agora eu acabei de finalizar um disco que durou mais ou menos uns 4 anos fazendo, que é um disco sobre candomblé, sobre 7 nações do candomblé, né. Então são 2 discos, um só de memória, com o registro de cantigas próprias, né, de cada nação, e o segundo disco é uma recriação desse material com essas mesmas pessoas, esses mais velhos, né, que gravaram no primeiro disco, mas aí com instrumentos de sopro, enfim, junto com os tambores, com tudo, um trabalho muito bacana. Assim. Então eu gosto de estar Legal. nessa área também, né? Me interessa bastante, assim. Entendi. Então, assim, muitas vezes, muitos trabalhos que você realiza, assim, junta algumas funções, por exemplo, você falou de produção e arranjo, instrumentista, às vezes mistura, né? Sim, no caso, por exemplo, do lado cordão, né? A gente hoje em dia é um trabalho muito grande, né? Então, eu há 14 anos que eu faço a direção artística e musical do baile multicultural da Praça 15, que é um baile para 60 mil pessoas, com 7 horas de duração, com muitos artistas participando, né? E é um baile que eu atuo na função de produção musical, mas eu trabalho como produtor de campo, eu vou para Rio Tour, a gente se vira nos 30, faz Uhum. tudo, né? Eu sou de uma geração muito acostumada
arregaçar a manga para conseguir as coisas, né? A gente é uma geração que já vem muito na derrocada, né, de toda essa estrutura assim que envolvia a música, a indústria de disco, né, e de gravações e de tudo, isso tudo já estava muito desmontado, né? Então a gente vem sabendo que tinha que fazer um pouco de tudo para conseguir alavancar, né, a vida, se sustentar e botar os projetos para frente, né? Entendi. Bom, em relação a essas funções que você exerceu durante a sua carreira, quais que você está conseguindo agora com a pandemia e o isolamento exercer de casa, assim? Ou não de casa também, né? Eu assim, acho que só fiz 3 trabalhos fora de casa, tá? Na pandemia, como músico, assim. Eu fui fazer uma participação numa live do Diogo Nogueira, que foi uma live que estava toda super protegida, todo mundo de máscara, não sei o quê. Depois ele pegou Covid, coitado. Eita, Mas está bem, graças a Deus. bom. Mas era uma situação também que eu protelei muito, tem mais ou menos um mês, eu não queria, estava com medo mesmo de ir trabalhar, né? Fiz uma gravação essa semana num trabalho novo lá do Gilberto Gil, no estúdio dele lá, eu fui gravar, mas era uma coisa também muito pouca gente. Fiz uma participação numa live daqui de um grupo chamado Aurê e num grupo de pagode chamado Arruda. Foram as coisas que eu fiz agora, recentemente. Mas, assim, eu continuei fazendo algumas gravações de casa, né? Uhum. E, assim, a principal atividade que eu exerci nesse período foi a atividade de professor, né? Porque eu sou professor da Escola Portátil de Música e da Uhum. Casa do Choro. Então, através do módulo virtual que a gente teve que criar da noite para o dia, né? No início da pandemia, Entendi. eu mantive essas aulas, alguns alunos particulares que eu tinha, eu continuei dando aula pelo Zoom, Uhum. se virando, né, cara? Assim, na dificuldade pra caramba, né? Enfim, um aperto danado. Entendi. Isso era uma coisa que eu ia perguntar mais para frente em relação de que forma você teve que adaptar todo esse trabalho para poder realizar ele de casa, ou então na rua com o cuidado necessário, assim. Qual que tem sido a maior dificuldade nesse sentido, assim, de você adaptar o que você fazia presencialmente, tal, esse tipo de coisa? É assim, as aulas na escola portátil, elas são em grupo, né? Então, algumas práticas coletivas, elas ficaram muito comprometidas, porque a gente não consegue tocar junto. Uhum. Eu não consigo tocar junto com os alunos, que era sempre uma coisa importante, né? De botar para tocar e tocar junto, mostrar as coisas, mostrar, né, os caminhos assim possíveis. Então, isso dificultou Uhum. bastante. Agora, por um outro lado, teve uma coisa que foi muito interessante, assim, tanto que agora a gente começou o segundo módulo virtual, né? E eu tô com muito aluno, eu tô com 35 alunos. É muita coisa, eu Caramba. nunca tive tanto aluno E nesse ciclo. todos na mesma 6 chamada? turmas, Ah, 6 turmas. Entendi. não, são 6 turmas, 4 níveis diferentes. Entendi. E tem gente do Japão que veio, tem gente Caramba. da Itália. Então está sendo um momento de muito contato. Ontem eu dei uma aula com uma japonesa que não falava nem inglês. Foi divertido. É, mas, assim, os alunos, por exemplo, eu tinha muito aluno iniciante e que, claro, né, a música não é a atividade principal deles. Então, todo mundo encaixa o estudo do instrumento quando dá, quando pode, né? Então, Uhum. era sempre o progresso, era sempre muito demorado, né? As pessoas com muito pouco tempo. E aí, com a pandemia, a música e a sanfona, elas viraram um grande refúgio, né, para elas, assim, um momento também delas, né, se conectarem com Entendi. outra coisa. Então, um avanço assim que não acontecia no presencial. Foi muito, muito curioso isso. Não, e às vezes o avanço também da pessoa desenvolver uma relação mais Uhum. próxima mesmo com a música, mais diária, né, de Na trabalho, rotina, de né? construção. Bonito assim. Entendi. Mas é difícil. Você dar aula no Zoom
cara, é muito cansativo, né? A gente fica muito mais cansado do que numa aula normal. Isso aí é uma coisa que eu vejo. Quando eu emendo Com 4 certeza. aulas, pô, tu termina, você tá cansado pra caramba, a cabeça cansada, né, com a tela. Mas é o que dá para fazer nesse momento, né? Porque não tem Uhum. perspectiva de trabalho É, agora. Não entendi. tem. É. Pois é. Bom, você já exerceu atuação profissional em outra área que não a música? Não. Sempre trabalhei com música. Tá. Desde que É, comecei a trabalhar, sempre trabalhei com música. entendi. Bom, os locais de trabalho mudaram muito com a pandemia, que nem a gente está falando. Mas quais eram os locais de trabalho, assim, de forma geral, em todas essas funções que você exerce, mais variadas possíveis, né? Ah, eu viajava muito tocando, né, pelo Brasil, fora do país, né, teatro, casa noturna. Eu aqui no Rio continuo fazendo noite, vamos dizer assim. Eu gosto também de tocar, não em qualquer lugar, assim, depende. Acho que também hoje em dia a gente precisa, mas tem lugar que eu prefiro não ir. Assim, dependendo da relação profissional, eu tento não ir, Entendi. né? Mas eu toco, né? Os forróis aqui, muita coisa, né? Teatro, casa, bar, barzinho hoje em dia menos, até porque essa coisa da noite aqui no Rio, ela se transformou muito, né? Fechou muito espaço, né? Realmente diminuiu muito, fazendo música e sendo remunerado por isso, né? Porque teve um momento que essa equação ela chegou um pouquinho, ela começou a funcionar e rapidamente ela foi desmontada, né, pelos donos das casas, porque quando o músico começa a ganhar bem, o produtor nunca gosta, o dono da casa nunca gosta. Essa é a nossa realidade, sempre assim, né? Entendi. E, por exemplo, você falou que você trabalha bastante com carnaval, com boitatá também, né? Esses outros espaços de trabalho, dando aula, quais são esses locais? É, eu dou aula na escola portátil, né? Era um curso que acontece aos sábados, no Rio, né? Presencial. Dava aula na Casa do Choro, ali na Rua da Carioca, né? Dava aula particular em casa, também alguns alunos vinham até aqui, né? Entendi. No carnaval, eu desenvolvo muita coisa na rua, né? A orquestra de rua do cordão desfila, a gente faz o baile, né? Mas aí eu acho que é mais uma coisa que eu coloco mais num lugar, entre aspas, assim, de realização cultural do que porque a gente só Entendi. trabalha, né? A gente não tem retorno, é diferente a relação, a gente não tem retorno financeiro disso, né? Entendi. Entendi. Legal. Bom, é, dentro desses, todas essas atividades profissionais que você já exerceu, assim, no mundo da música, né? O que eu vou ligar? Deu uma Desculpa, faz a cortada. pergunta de novo. Peraí. É, dentro de todas essas atividades que você já exerceu no mundo da música, né? Quais delas, assim, que você percebeu que se respeitava as leis que regulamentam o trabalho do músico? Ou se tem alguma que respeitava, assim, você lembra de alguma experiência nesse sentido? Cara, então, assim, a escola portátil é uma escola maravilhosa, né? Realmente é um pensamento muito diferente do que eu vejo por aí, né? Uhum, Coletivo, é muito legal. Agora, assim, passos que eu toquei aqui no Rio, assim, casa noturna, nunca vi nenhuma respeitar nada. Muito pelo contrário, se puder passar a perna no músico, sempre passa, né? Porque o músico está sempre no final da cadeia alimentar para eles, né? Assim, então é complicado essa relação. Você tem que
sempre muita atenção e sabendo como levar essa relação para não ficar numa situação complicada, né? Uhum. Assim, tem artistas que eu já trabalhei que alguns deles pagavam bem, assim, mais próximo que alguns já pagavam. Já trabalhei com artistas que pagavam a tabela, por exemplo, né, do sindicato, que buscavam seguir isso, né, como uma norma de atualização e tentando ter uma regularidade, né, na Legal. forma Na que a relação remuneração. trabalho envolve, né? Mas isso é sempre muito nebuloso, né? O músico está sempre muito exposto nesse lugar, né? E ele até porque ele está sempre muito solitário, né? Então eu vi que a minha vida inteira eu nunca fui conformado com relação com casa noturna, com essa coisa. Eu nunca fui uma pessoa de ficar quieta com o que estava errado e com as coisas que eu não que eu via que eram exploratórias, né? Uhum. Mas a gente vê que a nossa classe é uma classe muito oprimida, né? Assim, a necessidade do músico é tão grande de subsistência que ele não, muitas vezes você não consegue juntar um grupo de pessoas para que uma mudança realmente aconteça, né? Então, eu já vivi isso em muitos trabalhos, já vi isso acontecer muitas vezes em negociações de dinheiro, de grana as pessoas ficarem com medo, né? Até Entendi. porque quem protege? Se você Sim. realmente for pro pau, quem é que te defende? Qual é a ordem dos músicos? Não existe, né? Aquilo não serve para nada. Nem digo, nem acho que não tenha que ter regulamentação, mas é uma ordem. Eu a minha vida inteira de músico profissional nunca utilizei para nada, nunca me defendeu em nada, Uhum. né? O sindicato já fez bons trabalhos. Eu acho que tem muitas conquistas que o sindicato e foi muito importante, sabe? Eu conheço muita gente que foi de lá também, que teve uma atuação bem firme, assim, né? Numa época em que você também conseguia peitar determinados absurdos, né? Porque dinheiro Uhum. tem, né? A música mexe com muito dinheiro, só não chega Sim. pro músico. Entendi. Bom, em relação ao MEI, você possui o MEI? Se você usa ele para trabalhar, você acha que hoje em dia é importante ter isso para poder trabalhar o MEI? Olha, eu não, bom, eu não posso temer, né? Porque há muitos anos que eu tenho um CNPJ por ser do cordão do Boitatá, né? Enfim, a gente para realizar determinados projetos culturais, assim, tudo você precisa ter um CNPJ, senão você não consegue entrar em edital e nada disso, né? Então eu não Entendi, posso ter MEI, né? entendi. Eu não sei, eu teria que estudar um pouco isso mais a fundo, sabe? Não, mas em Mas relação à sua própria experiência, assim, você não, já que não tem como, já que você não tem como falar sobre a sua experiência com isso, né? Bom, em relação ao OMB e sindicato, você faz parte de algum deles? Cortou, né? Peraí, a pergunta que eu fiz é se você é filiado ao OMB ou sindicato, assim, um dos dois, os dois. paguei os dois. Entendi. Você conhece alguma iniciativa? Você falou que o sindicato, você conheceu algumas iniciativas que eles fizeram para ajudar assim, a classe dos músicos no geral. Você, você tem visto eles fazerem alguma coisa assim, em relação à dificuldade que os músicos estão enfrentando na pandemia? Nesse momento, eu não estou acompanhando o movimento do sindicato. Assim, não sei o Entendi, que eles estão, que movimento eles estão fazendo, né? entendi. É, bom,
Em relação a esses trabalhos, a gente já conversou um pouco sobre quais que continuam, quais que não continuam, né? Mas assim, em relação por exemplo, é, aos trabalhos que você fazia, que você falou que você faz hoje menos assim em casa noturna, por exemplo, esses pararam totalmente, né? Por exemplo. Pararam completamente, completamente, e muitos deles eu acho que já estavam numa situação periclitante, porque essas muitas casas às vezes para se manter, né, ela depende de uma equação de público, de venda de bebida, não sei o quê, que se não der certo você não consegue manter uma equipe trabalhando ali direito, né? Então Sim, tem muita coisa fechando, né? Mais ainda, não aguentando, né? Não segurando a onda. É triste, assim, é um momento, eu não sei o que vai acontecer, assim, como é que isso vai voltar, porque também essas coisas para começarem na noite, assim, né, esse trabalho de você ter um ponto para tocar toda semana, né, que é uma coisa que muitas vezes você tem que demora um tempo para você construir, formatar, né, desde a estrutura toda que você precisa ali para aquilo funcionar e o público, né, e você conseguir criar um público e tudo. Então, vai tudo começar do zero de novo. Não, quer dizer, nunca é do zero, porque as pessoas também têm, sua, né, têm seu público, de certa forma. Mas é bem complicado. Assim, eu não sei. Eu não sei quando que eu vou fazer um show, né? Assim, não uhum, tenho a menor ideia. entendi. Não faço a menor ideia. Desesperador, assim, né? Você adiantou minha pergunta final, já que a gente tocou nesse assunto, vou continuar ela aqui. É, Você acha que a dificuldade, então, vai passar mais por esse sentido dos espaços em que o músico ia exercer o seu trabalho, ou em alguns outros aspectos também? Eu não sei, Veras, eu acho que tem uma coisa que eu tenho pensado, né? Eu não sou um estudioso disso, né? Mas é que, mais uma vez, as grandes indústrias, né, e as empresas que são proprietárias, né, dos conteúdos, assim, né, de música, tudo, elas ganharam dinheiro pra cacete, porque todo mundo ficou fazendo 1000 lives, 1000 coisas e tocando todo dia, e só que tudo de graça, né? Assim, muito legal, né? Uma terapia para muitas pessoas importante, foi. Não estou questionando nada disso, mas assim, objetivamente, essa questão que envolve esse pensamento de que música é um trabalho, né? Que o músico, ele para trabalhar, ele precisa de uma série de coisas, ele também se prepara como qualquer outra profissão, né? Como um Uhum, médico que está estudando, como um advogado, guardado as devidas proporções, né? Assim, mas assim, eu acho que isso, a sensação que eu tenho é que muitas coisas se esfacelaram, porque mais ainda, porque essa relação de como que você cobra, ela fica mais fluida ainda, porque todo mundo quer botar um vídeo no YouTube, todo mundo, não sei o que, essa história de que todo mundo é empreendedor, né? Esse lugar de que o músico ele tem que ser tudo, tem que ser uhum, empreendedor. Se você não é um empreendedor, se você não é um sucesso na internet, teve uma produtora que eu estava tentando negociar um show, ela falou: "Ah, mas vocês estão muito parados na rede". Falei, claro, a gente está no meio de uma pandemia, está morrendo gente pra cacete, né? Tá difícil, né? A gente não está num momento de festa, né? Então as pessoas lidam com isso de forma diferente. uhum, Agora, se você olhar aí o histórico de trabalho que a gente tem, aí ninguém está parado, né? São muitos anos de construção, mas essa maluquice também, né? De que a pessoa passa, parece que passa a existir se ela tem uma página do Instagram bombada. Eu não gosto do Instagram, tenho preguiça pra caraca. uhum. YouTube, sabe? Essa coisa Isso muito passa a ser uma, teleguiada, uma, uma obrigação hoje em dia, né? Mais uma obrigação. atribulação. Então, eu acho que tem um. Eu não sei o que, que vem por aí. Eu espero, assim, no meu sonho, que as pessoas sintam falta, né, dessa maravilha que é você poder estar junto, tocando, você poder estar fazendo um show com as pessoas, felizes, né, curtindo, você proporcionar esse momento para as pessoas, né?
e que isso volte mais forte, essa necessidade de ocupar a rua, à noite, os teatros e tudo. Só que a gente está num momento político severíssimo no país, né? Um governo absolutamente fascista, né? E que está fazendo tudo o que ele pode para destruir a educação e a cultura. Então, coisas que já estavam bastante complicadas estão ficando mais complicadas, né? Eu acho que a gente, mais uma vez, de alguma forma, o músico, o trabalhador da cultura, ele vai dar um jeito de se reinventar, mas sempre a muito custo, né? Assim, então, para mim, o que eu tenho pensado é isso, né? Esse esfacelamento do que já estava bem, bem difícil, né? De como que você entende a remuneração das funções que envolvem, né? Você fazer um show, você gravar uma música, você não sei o que, isso está tudo misturado agora, né? Entendi. Bom, em relação às apresentações que você falou, em relação à live, né, você comentou agora, tem alguns editais que estão sendo feitos aí pela iniciativa privada e eu queria saber se você acha que isso é acessível ao músico de modo geral e se isso substitui, de certa maneira, algum tipo de política pública que poderia existir. Cara, não substitui de forma nenhuma, porque as vagas são muito pequenas, né? E eu, por exemplo, eu consegui entrar no edital do Itaú, por exemplo, né? Gravei 3 vídeos, 3 músicas e tudo. A grana que vem, ela não segura a onda, mesmo. E ainda tem uma grana de produção, porque você tem que fazer o vídeo, eu não mexo com o vídeo, eu tenho que chamar alguém para me ajudar. Tem algumas pessoas que tocaram comigo, muitas pessoas, e eu não fiz o vídeo sozinho. E claro que tem que pagar essas pessoas também, né? E eu vi que entrou assim pessoas que já estão com um trabalho que tem, vamos dizer assim, algum tipo de reconhecimento no meio, né? Então isso não está direcionado, isso não é uma política de ajuda, de nada, né? Não é. Assim, é mais um trabalho. Porque também a gente está gerando conteúdo que vai ficar lá postado, né? Isso aí é bom também. É bom para a gente, mas é bom para eles, né? Isso não. Eu acho que o que eu fico. Outro dia eu estava falando, eu estava participando de uma. Me chamaram para fazer uma fala sobre carnaval e tudo. E eu falei, né? As pessoas estavam preocupadas se vai ter carnaval, não sei o que. Eu falei, cara, na perspectiva comercial, isso é o que menos importa. Mas, assim, cadê essas empresas? E, assim, ninguém parou de beber cerveja com a pandemia, vamos combinar. Se bobear, as pessoas. É isso Tudo que eu bem, ia você não tem os comentar, grandes acho que eventos, mas agora aumentou, inclusive. a galera bebe. Então, assim, não parou de ganhar dinheiro, né? Cadê essas empresas enormes e tudo que ganham rios de dinheiro, né? Mas tem uma relação só de usufruto, né? Com a cultura do carnaval e com os seus agentes, com os seus coletivos, com as suas comunidades. Não tem menor preocupação de caramba, vamos fazer alguma coisa aqui, porque essa indústria de carnaval, por exemplo, ela parou, né? Os barracões de escola de samba, essas coisas, todas aquelas pessoas que trabalhavam, os aderecistas e tudo, isso tudo está parado. Pergunta se eles estão recebendo, sabe? Então é doido assim, né? Que nesse momento eu vi assim algumas empresas fazendo live, mas live de artista grande. E aí dá uma grana lá para o artista que eu não sei qual é, não muda o cachê do músico, é tudo normal, padrão normal. Então não é ajuda, não é nada. É só a mesma relação de comércio de sempre, né? Assim, bom, em relação a isso, já que não substitui, né, você tem visto algum tipo de política pública em relação a ajudar o músico a exercer seu trabalho hoje em dia, durante a pandemia? Acredito que não, né? tem pessoas se movimentando, né? Eu acho que a lei Aldir Blanc, né? Tem algumas figuras da política, a Jandira Fegali, o pessoal do PSOL, o Tarcísio, o Renato Assunção, eles estão ligados nessa rede, né? Não só
Você não pode pensar, tem que pensar nessa rede toda, né? Então, Uhum. e eu vejo muitas ações também coletivas criadas por músicos, né? Cássio Cunha, por exemplo, que uma galera está fazendo chama União Musical, eu acho, que eu faço parte desse grupo. Eles estão ajudando muita gente, levantando, tem não é muito dinheiro, mas levantam, então ajudando músico, hold, técnico. Né? Tem algumas pessoas fazendo. Lá no Boitatá a gente está fazendo uma ação que chama Heróis da Liberdade, uns meninos chama Molecada que Agita lá da Serrinha, que é coordenado pelo Quininho, né, irmão do Pretinho da Serrinha, e que são adolescentes que tocam lá na bateria do cordão de rua, e que a gente, no começo da pandemia, a gente falou, cara, se já estava complicadíssimo para eles, como é que está agora para a família? Né? Então, a gente acionou essa rede enorme do Boitatá, né? Para pedir doações toda de 100% direcionada para eles, né? E para eles estarem produzindo conteúdo em casa, né? Uma forma de manter eles durante um tempo ali também em Uhum. casa, né? Se protegendo os familiares. Legal. Mas eu acho que as ações mais afetivas, elas são da próprio meio, Entendi. dos próprios É o que tem trabalhadores acontecido. da cultura. Entendi. Muito Entendi. mais do que o governo, né? Do que qualquer órgão de cultura. Entendi. Até porque se depender desse governo, morre todo mundo, né? Ainda mais o pessoal da cultura. É. Bom, acho que a gente falou de bastante coisa. Eu queria já, para pergunta mais ou menos final, como é que você enxerga, a gente falou um pouco sobre isso, assim, né? Mas se tiver alguma coisa mais a acrescentar nesse sentido, como é que você enxerga a volta, né, das atividades profissionais? Eu não faço ideia. Assim, claro que assim, a gente está vivendo um momento, daqui a um mês talvez a gente vai ver a consequência disso, mas que no geral as pessoas entenderam que a pandemia acabou. Né? Só ver domingo aí a foto da praia lotada, shopping center, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que tem gente aí que só não está fazendo show e não sei o quê, porque está meio assim de. Mas se depender, vai fazer. Né? Mas eu não sei, a gente não sabe até quando que fica, se vai ter qual a força dessa segunda onda que está vindo, né, de contaminação, que consequências isso vai ter, sabe? Uhum, entendi. Não Bom, sei. é, Tá, cortou um pouco a pergunta. Se eu tivesse começando agora a trabalhar com o que eu teria que o fazer que que de você acha diferente? que É isso? você teria que fazer de diferente do que você fez para construir a sua carreira? Olha, Veras, isso é uma coisa que eu penso bastante, assim, que eu acho que, de certa forma, a minha geração teve uma sorte que, de Desculpa, deu alguma uma forma, a cortada aqui. música. Desculpa, você Tá, falou que sua geração deu eu uma acho que, sorte e cortou. certa medida, essa geração que eu comecei a tocar e que teve um pouco de sorte no sentido de pegar uma retomada no sentido, em processos de revalorização da música brasileira e de espaços, né, para essa música e, né, foi um momento que as pessoas voltaram a curtir. Não só desse trabalho, né? Estou falando aqui enfim, isso é uma visão meio reduzida também, mas eu pude, por exemplo, no começo da minha carreira, me sustentar basicamente tocando na noite. Tocava direto, muitas noites por semana, 3 sets, era puxado. Mas assim, eu me sustentava. Hoje em dia, se eu for fazer isso, eu não consigo me sustentar. Não dá. Você não tem uma casa que pague nem próximo do mínimo. Assim, né? Então, eu acho que é complicado. Né? Assim, eu acho que eu peguei essa leva de conseguir tocar na noite, de conseguir fazer trabalhos também com artistas grandes, pagando melhor e conseguindo gravar, conseguindo fazer coisas, mas muito difícil.
Nesse cenário agora também eu vejo um cenário de muita aridez, né, para quem está começando. Assim, eu não sou chegado a visão pessimista, assim, né? Mas é um cenário duro pra caramba. Você quer tocar, você quer montar o teu trabalho. Tudo bem que, por exemplo, eu toquei durante, sei lá, mais de 10 anos, assim, direto na noite, direto. Chegou uma hora que eu também enchi um pouco o saco para algumas coisas, e aí eu comecei a buscar espaços alternativos, porque eu estava Uhum. cansado da Uhum. equação dono de casa, relação exploratória, som ruim, tratamento. Eu falei, porra, chega, já que é pra gente se lascar, vamos a gente se lascar sozinho. A gente arregaça a manga e faz. Eu vivi esse processo com o forró, vivi esse processo com o cordão do boitatá, de falar, cara, já que é para ficar dessa forma, né? Então vamos, já viu que não tem avanço em determinadas coisas. Então você existe também quase uma exigência de que você seja autônomo, né? De que você faça as coisas. Isso tem um lado bom, mas tem um lado que é extremamente perverso. Tem Porque muito a ver com também, aquilo da desunião que você falou antes também, né? Não sei. e eu acho que assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? O Cordão faz esse baile lá na Praça 15. A gente nunca recebeu um centavo da prefeitura, Rio Tour, nada. A gente levantou aquilo do zero, com uma cooperativa de artistas que a gente fazia parte, eram mais de 40 artistas de música, teatro, circo. A gente lá atrás entendeu que juntos a gente conseguia fazer muito mais coisa do que cada um correndo sozinho no Uhum. seu, no seu, no seu desafio aí de sobrevivência, sabe? Entendi. Mas assim, há 2 anos a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo sobre esse evento que a gente faz na Praça 15 e o impacto econômico que ele tem na cidade. E na avaliação dela, a gente movimentou 28 milhões de reais na economia da cidade, de diversas formas. Postos de trabalho, imposto pago, geração de produto vendido que a gente não vende. Quem vende é a cervejaria que a gente não tem apoio. Né? Porque também a gente falou, não queremos uma cocada e uma mariola, tem mil questões envolvidas políticas também que a gente não concorda, e a gente falou, não, mas os caras estão lá. Né? A prefeitura faz propaganda, vende o espaço da praça, porque, claro, a praça é pública, mas a gente está lá tocando, os artistas estão lá tocando de graça e a prefeitura está ganhando dinheiro para cacete vendendo aquele espaço ali. Né? E a gente vê que em 28 bilhões de reais você não consegue retornar nem um pouquinho para nenhum tipo de processo de fortalecimento do que mantém aquilo ali em pé. Essa é a tônica, né, dessas relações. Assim. Muito E fica interessante. todo mundo meio querendo correr atrás de uma Uhum. cocada e uma mariola de alguma empresa aí que vai dar um tchauzinho para você. É bem complicado, assim, eu acho que não funciona. Entendi. Né? Agora, Bom, com certeza, se, por exemplo, se sim. você bota o pé no freio, né, por exemplo, aí falando de carnaval, essas associações todas de bloco que têm relação com essas cervejas, se elas botassem o pé no freio, dissessem, ó, cadê vocês? Estamos aqui, não sei, né, há anos eles fazem carnaval e geram essa relação muda, porque é muito dinheiro, mas é difícil você conseguir juntar, né, Entendi. as Entendi. pessoas no interesse comum. De novo é esse tema da desunião, né? Bom, queria te agradecer muito aí, Kiko, pelo seu tempo e poder dar essa entrevista aí pra gente. Obrigadão. Valeu, Veras, um abraço aí para vocês.